Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar a EP1 e a EP3. Antes de começar, quero ver uma coisa com vocês. Como eu estou observando que os trabalhos das EPOs têm tido um traçado a mão livre muito bom, a maioria dos alunos, então achei interessante a gente já começar a trabalhar os nossos desenhos com o uso dos instrumentos. Então, hoje eu vou dar uma orientação para vocês também de início, tá, do uso dos esquadros. Então, a gente vai ter os dois esquadros aqui, ok? E a gente vai dar uma olhadinha no uso desses esquadros para fazer as nossas perspectivas. Quem já fez ou está fazendo a mão livre, não se preocupe, vou ter que refazer. Não, o que vocês já fizeram, a mão livre, pode entregar, pode manter, tá? Que não vai ter nenhum prejuízo, ok? Certo, então, para começar, com uma folha limpa aqui, eu vou fazer um trabalho com os esquadros. Então nós temos o que? Nós temos os esquadros de 60, que é esse maior, e temos o de 45, sempre é um pouco menor. Novamente, né, como a gente já sabe, o esquadro de 60 ele tem essa denominação, por quê? Porque nós temos um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo de 60 graus, e para fechar os 180 graus internos de um triângulo, tá? A gente tem 30 graus aqui. Então esses 30 graus vão ser muito interessantes para a gente, tá? O esquadro de 45 ele tem essa característica, por quê? Porque nós temos dois ângulos de 45 graus opostos e um ângulo de 90 graus. O fato da gente ter dois ângulos iguais, tá? Consequentemente duas faces de mesmo tamanho, uma diagonal também totalmente oposta ao ângulo de 90 graus, permite um uso bastante interessante desse esquadro. Como que seria? Por exemplo, quando nós vamos fazer o desenho da nossa EP, alguns de vocês já observaram que não cabe nesse espaço a gente fazer a perspectiva. Tá? Vai ficar bastante grande, mesmo que eu utilize o fator de redução dos eixos, eu vou ter comprimento e vou ter o lançamento de altura, o lançamento da altura com angulação, ela vai acabar invadindo aqui a nossa vista lateral esquerda. Então, nenhuma peça fica bem representada aqui, né? Esse espaço da folha não está muito bom, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, dá para fazer as duas peças da EP, tá? Da peça 2 da EP1 e a peça 2 da EP3, tá? As duas perspectivas dá para fazer numa folha, mas a gente precisa fazer uma boa identificação do espaço antes de começar, ok? Se eu vou fazer duas peças, tá, numa folha, eu vou ter que dividir o espaço para uma peça e para outra. Então eu vou trabalhar em paisagem, né, na divisão, okay, uma peça em cima, outra peça embaixo, e a gente precisa avaliar se realmente vai caber e quanto que eu preciso de espaço, tá, para cada uma. Certo, pessoal? Então nós vamos fazer o que? Eu vou fazer uma orientação geral sobre a peça 2 da EP1 e vou fazer com vocês a peça 2 da EP3, certo? Então, pessoal, o que eu vou precisar considerar, né? O nosso paralelepípedo de referência, certo? Que tem comprimento de 70 mm, altura de 45 mm e espessura de 45 mm para essa peça 2 da EP1. Para a peça da EP3, nós vamos considerar um paralelepípedo de 60, tá? Por 45 por 45, que é um cilindro, né? Então nós temos que considerar uma caixa que envolva esse nosso tubo, que é a peça da EP3, certo? Então, para começar, nós vamos dividir o espaço que nós precisamos para fazer o nosso desenho. A gente precisa fazer a estimativa do tamanho das peças que vão ficar nessa folha aqui. Então, para fazer essa estimativa, o que nós precisamos? Eu vou construir um esboço de uma caixa que vai conter a peça da EP1 e um esboço de uma caixa que vai conter a EP3. Se não couber, tá, a gente vai reposicionar uma ou as duas caixas até que a gente consiga ficar com uma boa visualização. Eu vou mostrar para vocês o trabalho com os esquadros, tá? Então, se eu trabalhar com os dois esquadros, como é que acontece? Normalmente, a gente, para traçar paralelas e perpendiculares a uma referência já dada, a gente usa o esquadro maior, esse aqui, que é o esquadro de 60, com
como trilho, tá? Eu vou fixar. E o nosso esquadro de 45 eu trabalho deslizando ele sobre o esquadro maior. Por que a gente desliza o menor sobre o maior? Porque a gente tem normalmente um trilho maior, né? O deslizamento do nosso esquadro maior. E além do mais, se eu quero fazer, por exemplo, uma paralela à minha linha de cima, a linha da margem superior da minha folha, o que eu vou fazer? Eu vou alinhar aqui o meu esquadro, tá? Para pegar a angulação da minha margem superior, tá? Então eu ajusto, tá? E se eu quiser fazer uma linha horizontal, com base na referência da folha, eu só deslizo para baixo e posso traçar uma horizontal. Só tracei uma horizontal. Para traçar uma perpendicular, basta eu girar o meu esquadro, ó. Eu vou trabalhar como se eu colocasse uma dobradiça aqui no ângulo de 90 graus. Então eu vou girar 90 graus no nosso esquadro, ó. Fixei aqui, eu vou girar 90 graus, tá? Girei. Então, com a mesma referência que eu tinha feito, eu posso fazer facilmente uma perpendicular. Então, a gente pode trabalhar sempre dessa forma. Traço uma horizontal, girei o meu esquadro, traço uma perpendicular. Ok? Então, dessa forma, a gente começa, tá, fazendo a nossa horizontal de referência. Como não se trata de uma peça que vai ser cotada, que eu posso aproximar um pouco mais os limites do contorno visível, tá, da minha peça em relação às margens, então eu vou fazer uma horizontal bem baixa, tá, pessoal, de referência, para construir a nossa caixinha, tá? Então eu vou colocar cerca de mais ou menos 1 centímetro, tá? Aproximadamente 10 milímetros, tá? Eu vou traçar a nossa horizontal, linha bem fraquinha, tá, pessoal? Ok? Tracei a nossa horizontal ali. Aqui embaixo eu vou deixar a peça da EP3. Ok? E lá em cima eu vou deixar a peça da EP1. Então eu preciso considerar um espaço maior aqui em cima. Antes de fazer a estimativa de espaço para cima, eu vou fechar uma caixa da peça da EP3, a peça circular, aqui no nosso cilindro. Então, para fazer isso, o que nós vamos considerar? Eu vou considerar o seguinte: essa peça ela é um cilindro, tá? Eu vejo de frente aqui uma vista lateral esquerda e aqui uma vista superior, tá? Então esse cilindro está assim, saindo do papel, tá? Eu olhei pela esquerda, derrubei. Eu olhei por cima, derrubei, tá? Basicamente isso. Eu tenho um cilindro, olhei de lado, derrubei. Um cilindro, olhei de cima, derrubei. Ok? E ainda mais, pessoal, olha só. Esse nosso cilindro, ele tem um recortezinho aqui, ó, na base. Quando a gente derruba, esse recorte ele acaba ficando lá para a esquerda da nossa vista, tá? Quando a gente volta aqui, estava mais baixo aqui. Então, quando eu derrubo, tá? Eu tenho esse recorte mais no pezinho aqui, mais próximo da dobradiça, tá? Ok. Eu vou fazer o que? Eu vou fazer esse meu cilindro nessa posição assim, tá? Na isométrica. Então eu vou considerar o comprimento, tá? A largura vai ser de 45 da caixa e a altura de 45 também, porque a gente tem um diâmetro de 45 e eu preciso de um quadrado para envolver essa circunferência, tá? Então vamos lá. Vamos fazer então uma caixinha de 60 por 45. Veja, pessoal, como eu tenho uma dimensão de comprimento maior do que a da largura nessa orientação, então eu vou precisar colocar um pouquinho mais para a esquerda em relação à metade da folha, a nossa quina da nossa peça. Quanto? Então a gente faz primeiro, coloca a nossa reguinha, tá? E a gente pode trabalhar com os esquadros, colocando a reguinha para saber mais ou menos até onde que vai. Ó, 60 vai até aqui. Olha, até posso ir mais um pouquinho, posso ir quase na metade. 60, então vai até aqui, certo? E 45, tomando mais ou menos a mesma posição, tá, vai até aqui. Então é uma boa posição, depois a gente vai ter o crescimento da perspectiva para cá. Certo, então eu vou fazer uma estimativa, eu não vou fazer medida, tá? Eu vou colocar só um pouco mais para a esquerda aqui, tá? A nossa quina. Como é que eu desenho essa quina? Pego aqui os nossos esquadros, depois que eu tiver com a folha já
definido nos espaços, eu vou fixar a folha, tá, pessoal? Então eu vou considerar aqui o alinhamento na horizontal que eu fiz, eu confiro aqui com o alinhamento da margem, fiz aqui o alinhamento, agora eu giro 90 graus, no esquadro de 45, e aqui aproximadamente, ó, um pouco além da metade, dentro mais ou menos daquele ponto que a gente tinha considerado, eu traço aqui a minha vertical. Ok? Feito isso, agora a gente vai trabalhar um pouquinho diferente. Eu vou considerar o nosso esquadro de 45 como trilho. Por quê? Porque é no outro esquadro maior que a gente tem a referência dos 30 graus de angulação. Então, para fazer essa angulação, eu vou ter primeiro que alinhar novamente esse esquadro de baixo. Então a gente vai alinhar, né? Ó, isso é muito importante, pessoal. Eu vou alinhar com a minha horizontal, tendo certeza que ele está certo, eu baixo um pouquinho só, para facilitar aqui, firmo ele, isso é muito importante, tá? Tá alinhado, tá, pessoal? Essa face aqui com a horizontal. Agora eu pego, coloco meu esquadro aqui e vou, a partir dessa interseção da linha de quina com a linha horizontal, eu vou traçar bem certinho o meu eixo com 30 graus. Depois a gente mantém, não solta o esquadro de baixo e a gente passa para o outro lado e vamos então fazer o traçado do eixo ao longo da profundidade, também com 30 graus, certo? Então esses dois ângulos aqui são de 30 graus, 30 graus. Eu vou escrever, não preciso escrever, tá, pessoal? Eu vou só colocar aqui um reforço, tá? Para que a gente não esqueça que temos que manter esses eixos de referência de 30 graus. Todo o restante vai ser paralelo. Feito isso, agora a gente só vai lançar os valores do comprimento, largura e altura. Quanto que é o comprimento? O professor usa o fator de redução ou não? Não, pode deixar grande, tá? Marquei aqui os nossos 60. Ok? Vamos marcar os nossos 45 na altura. Marquei os 45 aqui. Tá? O pontinho está lá. Vamos marcar os nossos 45 na profundidade. Bem certinho, pessoal. Sempre olhem bem de frente à régua para fazer a marcação. Então tem os 3 eixos feitos. Agora, pessoal, eu vou fixar a folha para a gente fazer o traçado das faces de cima. Depois eu solto de novo. Fixei a folha. Agora eu vou trabalhar com as nossas paralelas. Então agora eu volto, tá, com o nosso esquadro maior, tá sendo firmado como trilho, e o esquadro menor vai ser deslizado, ok? Então nós vamos fazer isso. Eu vou, aonde que eu vou começar a traçar? Eu vou fazer paralelas em relação à vertical, tá? Eu vou fazer uma reta paralela, uma reta paralela. Como é que eu faço? É interessante, eu posso pegar ou um eixo de referência, tá? Ou a margem como referência, tá? De forma que eu pegue um eixo original, vou evitar a gente pegar referência em eixos que a gente já pegou, referências anteriores, porque a gente pode acumular erro, tá? Então, puxei ali uma perpendicular, ou seja, alinhei aqui com a margem direita, estou alinhando aqui, ó, e aí eu firmando aqui o esquadro de baixo, deslizo, né, o nosso esquadro até encontrar a marquinha dos 60 e coloco, então faço o traçado da minha linha. Quanto? Não sei, mas eu vou fazer mais ou menos esse tamanho aqui, ó, de 45, tá? Um pouquinho a mais, depois a gente apaga. E lá para o outro lado também eu vou fazer isso. Eu vou pegar uma referência, pode ser a margem esquerda, ter uma referência bem certinha e vou transpor essa perpendicularidade para cá. Eu vou traçar esse eixo na perpendicular, ok? Então fiz o traçado dessas duas arestas. Feito isso, pessoal, agora basta trabalhar com as nossas paralelas, tá? Então eu vou buscar o alinhamento com a nossa aresta de baixo aqui e vou lançar aqui para cima também com 30 graus. Então na marquinha dos 45, aqui na vertical, eu faço então essa aresta lá de cima. A mesma coisa do outro lado, alinho com o eixo do comprimento e levo esse valor para cá, bem certinho na interseção, a gente lança. É muito importante a gente não errar, tá, pessoal? Porque qualquer linha aqui a gente vai
propagando o erro para cima, tá? Agora é simples, a gente alinha novamente esse lado aqui e vamos buscar outra linha a partir dessa interseção aqui de trás. Quanto que eu vou? Não sei, um pouco a mais ali do que a primeira que eu fiz. Depois eu alinho com essa nossa aqui. Essa aqui será? Não, o ideal é pegar lá de baixo, né, para evitar acúmulo de erro, mas está certo. Eu vou fazer o fechamento da nossa caixa aqui. Então eu já fecho a nossa caixa que vai conter a nossa figura da EP1 e 3. Tá? No caso aqui é a figura da nossa peça da EP3. Ok? Agora, pessoal, eu vou fazer a estimativa do paralelepípedo de referência para a peça da EP1, que é maior. Então ela vai ficar aqui em cima, tá? Eu vou precisar considerar o tamanho da nossa peça. Relembrando, a nossa peça ela tem 70 de comprimento, 45 de altura e 45 de espessura. Então eu vou montar uma caixa com 70 de comprimento, 45 de espessura e 45 de altura. A única diferença da caixa anterior é o comprimento maior. Novamente, eu vou traçar uma horizontal de referência, certo? Como nós temos na peça anterior aqui 60, e a gente teve mais ou menos esse comprimento, essa altura ocupada pela peça, então eu vou estimar um pouquinho a mais para outra, porque eu tenho 70 de comprimento. Então eu vou buscar novamente uma horizontal, tomo como referência a margem superior, então busco lá o valor, o alinhamento, venho para cá para baixo, busco o alinhamento lá em cima e trago para cá para baixo. Quanto? Eu vou considerar mais ou menos pouco mais de 1 centímetro em relação à quina da peça aqui em cima, tá? A peça de baixo. Então eu vou traçar um pouco mais, então 1,5 cm mais ou menos, é uma estimativa, não tem medida, tá, pessoal? Tracei a nossa horizontal de referência. A nossa quina, essa quina eu vou colocar um pouquinho só mais para a esquerda em relação à peça anterior. Ou seja, eu tenho a minha quina da peça aqui, eu vou traçar um pouquinho só mais para a esquerda. Nós temos 1 centímetro a mais de comprimento da nossa peça, então eu vou lançar aqui um pouquinho mais para cá, quase 1 centímetro. Faço uma marquinha mais ou menos por aqui. Agora eu fixo a folha e vou fazer a nossa quina aqui na marquinha que eu fiz. Pego uma referência, pode ser a margem esquerda, e transporto esse alinhamento para cá. Faço a marcação, ok? Depois nós vamos fazer os nossos eixos isométricos. Então primeiro eu vou alinhar o meu esquadro de 45, puxo um pouquinho para baixo, depois a gente vem com outro esquadro, o maior, né? E traçamos aqui as nossas projetantes em um lado e para o outro lado. Agora a gente faz a marcação dos comprimentos. 70 aqui, 45 na altura, 45 na largura. Agora a gente faz o traçado com as nossas paralelas para fechar a caixinha. Primeiro, traçamos as nossas verticais. Alinho com a lateral e traço esse primeiro eixo aqui. Alinho com a lateral do outro lado e traço a vertical. Agora a gente trabalha de novo com as nossas paralelas. Puxo aqui de baixo o alinhamento com o nosso eixo isométrico, fecho a caixinha por cima. Puxo aqui o alinhamento com o eixo isométrico do outro lado e marcamos aqui a aresta superior. Certo? Lá para trás a mesma coisa. Pegamos o alinhamento, de preferência com o primeiro eixo que nós traçamos, e aqui nessa interseção a gente traça lá para trás. A mesma coisa nós fazemos aqui e traçamos uma última paralela lá atrás. E aí a gente fecha a nossa caixinha. Para ter uma noção, né, do tamanho que vai ocupar. Como são linhas de construção, não se preocupe com esses excessos aqui, depois a gente apara quando for o caso. Pessoal, essa caixinha de cima, então, ela vai conter, tá, a nossa peça da EP1, tá? Então a peça
2 da EP1 fica aqui, é EP1, ok? E a de baixo vai ser a EP3. Para fazer essa nossa peça, pessoal, você já tem condições tranquilas para fazer, tá? Alguns de vocês já devem ter feito, inclusive. Então a gente vai fazer os recortes, tá? Como nós já fizemos em sala. Nós temos um exemplo desse feito muito parecido, até mais simples. Okay? Então deixo com vocês para fazer a construção da perspectiva aqui dentro dessa caixinha. Okay? Vamos partir para a peça da EP3. Ok, pessoal? Então, para a gente fazer a nossa peça 2 da EP3, a gente precisa considerar primeiro que ela é um cilindro. Então nós temos esse formato de um copo, né? Aqui eu vejo ele de lado, aqui eu vejo ele uma vista superior. E não só ele é um cilindro, mas ele tem um recorte na frente também, ou seja, ele tem uma lasquinha que foi removida aqui. Aqui eu vejo de lado, essa lasquinha removida, e aqui eu vejo numa vista superior. Então a gente posicionando o nosso objeto, que aqui está de frente, né? Se a gente posicionar em perspectiva numa condição como essa, tá? Nós vamos colocar, por exemplo, ele sai de uma vista lateral, vem para cá. Significa que essa lasquinha vem para cá também vai ser representada de frente aqui, na nossa perspectiva. Vamos representar então de frente com essa parte, certo, sendo representada. Ela pode ficar alinhada para cima ou para o lado. Então a gente faz uma escolha aqui, como é que seria melhor. Para construir esse cilindro, a gente vai continuar com as nossas referências. Certo, aqui na altura eu posso marcar metade de 45 milímetros, que vai dar 22,5. Ok, então 21, 22,5, marcado ali. Aqui na metade da largura, também da profundidade na verdade, né? Vamos marcar 22,5, ok? Marcado esses dois pontos, posso marcar aqui em cima ou aqui embaixo, né? Agora a gente trabalha com as nossas paralelas. Qual a ideia, pessoal? Lembra que a gente vai estar considerando um quadrado que sobrescreve a nossa circunferência que a gente quer traçar, e eu vou considerar duas retas nos pontos médios das arestas desses quadrados, para ter mais 4 pontos de referência. Então, posicionando os esquadros, tomando como referência aqui o eixo da profundidade a 30 graus, a gente então traça mais uma reta de construção. Tomando como referência aqui a nossa reta vertical, então a gente traça a segunda aresta de apoio. Nós fazemos aquele procedimento de marcação de pontos para a nossa perspectiva. Para isso a gente vai então considerar aquele método que nós definimos lá no traçado à mão livre. Como que nós fazíamos? Então nós vamos considerar essa primeira etapa. Eu quero fazer essa curvatura aqui, então eu vou considerar dois pontos focais, vou reforçá-los aqui rapidinho. Nós vamos dividir esse segmento aqui, que é a metade da aresta, e esse segmento aqui, que é a metade da outra aresta. Dividir em quantos? Vamos marcar uma divisão em 3 pontos, tá? Então, 3 pontos equidistantes, certo? Fazendo umas continhas rápidas, 22,5 dividido por 4 vai dar um segmento mais ou menos de 5,625. Então vou considerar 5,6 aproximadamente o tamanho de cada segmento. Então eu faço aproximadamente, um pontinho, o outro pontinho e o último pontinho. Aqui é a mesma coisa, são os mesmos valores. Feito isso, agora a gente traça retas de construção partindo dos pontos focais. Então, partindo desse ponto aqui, eu vou unir lá em cima. Partindo do nosso centro focal aqui, eu vou unir com esse pontinho de cima. Partindo aqui, eu vou unir com o pontinho de cima. Ok? Do outro ponto focal, eu faço então também a mesma coisa. Eu vou partir lá de trás, marcar. Eu vou partir daqui, marcar aqui no segundo ponto focal e o terceiro. Ok? Feito isso, a gente então vai fazer a marcação dos pontos de interseção dessa primeira reta com essa aqui. Ok?
dessa segunda reta com essa segunda reta e dessa terceira reta com a terceira reta. Então a gente marca os pontinhos aqui nas interseções. Agora a gente tem então 5 pontos de apoio para fazer essa curvatura. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos de apoio. Agora a gente faz a mão livre, tá? O traçado, certo, dessa curvatura. Ok, pessoal, então eu fiz o traçado da primeira curvatura. Ok, serão 4 procedimentos como esse. Ok? Certo, pessoal, então eu marquei a divisão com 3 pontinhos em todos os eixos. Esse aqui nós já utilizamos, esses aqui agora eu marquei, para cá também, para cá, e depois pulando um segmento, marquei 3 pontinhos para cá, pulando um segmento, marquei 3 pontinhos para cá, pulando um segmento, marquei 3 pontinhos para cá. Agora eu vou fazer todas as retas para determinar as interseções necessárias. Ok, pessoal, então nessa segunda etapa eu tenho 2 pontos aqui, tem 2 pontos focais, tracei todas as retas aqui, certo? E tracei também todas as retas partindo do segundo ponto focal. Temos agora 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos de apoio. Então a gente faz o traçado do arco maior. Ok, pessoal, então foi feito o contorno aqui. Agora eu vou fazer o contorno, tá, das duas próximas etapas da circunferência. Ok, pessoal, então marquei os 2 pontos focais, as retas que marcam o posicionamento na divisão dos 3 pontos e também do outro lado a divisão dos 3 pontos. Agora eu faço o contorno ao longo desses 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, pessoal, traçado então essa etapa, a gente parte para a última etapa. Certo, pessoal, então nós temos aqui a marcação de mais 3 pontos de interseção entre as retas. Agora eu tenho 5, né? Pontos de apoio. 1, 2, 3, 4, 5. A gente faz o contorno. Ok, pessoal, então fizemos o contorno completo da nossa peça. Aqui é muito importante a gente fazer as linhas, todas as linhas de construção, as linhas de apoio, bem fraquinhas, tá? Para não atrapalhar no desenho. O que acontece? Aqui eu aproveitei uma curvatura grande, com raio grande, tá? Para mostrar para vocês o método de construção de superfícies curvas, à mão livre, tá? No caso de uma elipse inscrita, tá, como uma circunferência em perspectiva na face de um quadrado, ok? Aí vocês perguntam, preciso fazer tudo isso todas as vezes? Não. Aqui eu utilizei, tá, esse recurso para mostrar para vocês como conseguir mais 3 pontos, pelo menos, ou mais até, de apoio para fazer uma elipse bastante próxima de como ela existiria na realidade, ok? Agora aqui para a parte de trás a gente faz um procedimento semelhante, só que eu vou fazer simplificadamente, tá? Primeiro a gente vai então traçar as nossas paralelas, ok? Vou buscar então uma referência aqui na lateral, tá? Confiro se tá ok com a minha quina, né, que foi a primeira reta que eu fiz, e traço aqui na interseção até onde? Até por aqui assim, tá? Depois vamos buscar outra referência aqui atrás, só para fechar aqui a face de trás. Agora a gente vai dividir novamente na metade aqui o segmento. 22,5, 22,5 e 22,5. Tendo esses 3 pontos marcados, certo? Então a gente pode fazer o seguinte, pessoal. Vamos marcar então as nossas retas de apoio. Eu vou fazer só uma reta nesse lado aqui e outra aqui na vertical, um apoio. Ok. Aqui eu vou tentar fazer, tá, o processo sem o apoio das retas,
Tá? Vamos ver como é que fica. Ok? Então, eu fiz tá, esse traçado dos dois arcos, tentando me aproximar, aproximadamente essa distância aqui, tá? Eu não fiz com mais pontos de apoio. O que a gente pode fazer, se eu tiver muita dificuldade para traçar esses arcos, é fazer ou os 3 pontos, ou 2 pontos, ou pelo menos um ponto a mais de apoio, tá? De acordo com essa metodologia aqui, ok? Mas a gente faz aqui atrás também, certo? A gente vai fazer também o arco lá para baixo. Ok, pessoal? Então, eu fiz aqui o arco aqui abaixo, de forma que a gente vai fazer a representação da curvatura inteira aqui da nossa peça. O que eu preciso considerar agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com uma paralela aqui a esse eixo aqui, ok? E vou buscar uma reta tangenciando, uma reta paralela a essa aqui, tangenciando as duas elipses que nós fizemos. Para quê? Para que eu consiga representar o lado do meu, que é a superfície curva do cilindro, ok? Ok, pessoal, então eu defini essa superfície, tá, do nosso cilindro. Agora a gente precisa se preocupar com essa circunferência interna do furo, né, do nosso cilindro. Para fazer, eu vou considerar o que? Eu tenho que considerar um quadrado centrado aqui nessa linha de centro, com largura de 20 mm e altura de 20 mm. Então o que eu vou fazer? 20 mm, né, de largura. Então nós vamos marcar ao longo dessa aresta, eu vou marcar 10 mm para cá, vou fazer uma marquinha maior, a gente tem várias marcas aqui, 10 mm para cá. Feita essa marcação, eu já faço o traçado para não me perder. Então eu pego aqui a referência e traçamos as paralelas. Eu vou traçar uma paralela aqui, fazer um pouquinho mais forte para a gente identificar, e outra paralela aqui. Agora eu marco ao longo do outro eixo, mais 10 mm para cá e mais 10 para cá, totalizando 20, né? Agora a gente vem, marca aqui ao longo de outra paralela a outra face e as outras arestas do nosso quadrado. Deixando aqui. Repare que a gente já tem o traçado interno, né? Que é coincidente com um cilindro com a circunferência maior. Agora a gente pode fazer, como se trata de uma curvatura pequena, tá? Eu vou fazer a mão livre a aproximação da nossa elipse. Então vamos fazer. Ok, pessoal, então eu fiz o arco maior ao longo da angulação maior, outro arco maior ao longo da angulação maior, um arco mais fechado ao longo do ângulo mais fechado e também outro arco mais fechado ao longo do ângulo mais fechado. Aqui a gente faz um traçado sempre bem fininho, e onde eu tiver certeza que está aproximadamente ok, aí eu faço o contorno mais forte, como eu fiz aqui, certo? Então a gente já tem nosso copinho já mais ou menos bem definido. Agora a gente precisa se preocupar com a nossa abertura lateral, né? Eu vejo aqui de frente, na vista lateral, tá? Ela acontece aqui também. Então tiramos uma casquinha, tá, da nossa peça. Vamos analisar as cotas. Eu tenho uma profundidade máxima de 5 mm, eu tenho aqui ela avança até no sentido longitudinal da peça 20 mm e tem uma largura total de 30 mm linear, tá? Eu vou precisar fazer um plano de trabalho, tá? Eu vou montar essa minha abertura aqui na lateral, ok? Então eu vou fazer essa quina cortando aqui na lateral. O que eu preciso, tá? Eu preciso andar 5 mm para dentro, porque é exatamente essa distância daqui. Eu preciso andar 5 mm, que é essa distância, para cá, para dentro, ok? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou marcar 5 mm para cá, certo? E vou um pouquinho antes daquela marcação que a gente fez, né? Fiz ali. Agora eu vou traçar uma vertical, uma paralela aqui. Da onde até onde? Na verdade, eu vou traçar daqui dessa interseção até a outra interseção, uma secante aqui na nossa circunferência, tá? E vou prestar atenção nessa interseção aqui, que eu vou fazer um reforço, e nessa outra interseção aqui que eu vou fazer outro reforço.
ok? Agora, desses dois pontinhos que eu tenho aqui, eu vou andar quanto? 20 milímetros. 20 milímetros daqui para cá, ok? Para dentro da peça. Então, eu vou considerar o seguinte: um eixo de referência, tá? Alinhando a paralela, e vou traçar daqui para cá, que seria aproximadamente 20 milímetros, tá? Não sei quanto, mas eu vou estar traçando. E da outra interseção, lá embaixo, eu vou estar traçando outra reta. Só que repare que aqui coincidiu, olha só, coincidiu exatamente com a aresta que nós traçamos de tangência, né? Então não tem problema. Eu vou marcar quanto? 20 milímetros agora para o interior da nossa peça. Aqui e a partir da interseção ali, né? No secante. E aqui, certo? Agora eu posso traçar aqui já uma vertical unindo aqueles dois pontos. Marcamos aqui, certo? Agora eu tenho essa face, que é uma face que foi gerada quando eu removi essa quina aqui, essa lasquinha da peça. É exatamente essa face aqui, exatamente essa face aqui. Eu já tenho ela apresentando aqui. Agora o que eu preciso é completar o que eu excedi aqui, que eu vou remover. Eu preciso mostrar o plano que foi gerado aqui, ó, dessa remoção da lasquinha. Então, para fazer só esse pedacinho, eu vou precisar fazer uma construção semelhante a essa aqui para cá, ok? Só que eu vou fazer aproximado, não vou fazer todo esse procedimento aqui mais exato, tá? Para fazer isso, o que eu preciso considerar? Eu vou considerar andar não aqui embaixo, mas para cá, para cima, na quina da nossa caixinha, 20 milímetros para trás. Então nós marcamos aqui 20 e marcamos também aqui embaixo 20. Também poderia marcar só uma vez e levar uma perpendicular. E eu vou fechar essa perpendicular aqui, tomando como referência sempre a mesma, por isso é importante fixar a nossa folha. Traço mais uma linha de construção aqui e aproveito e já traço outra linha a partir dessa interseção aqui de cima. Posso ir até o final. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar mais duas linhas de referência que são exatamente a metade de cada aresta para poder ter o apoio para a marcação das elipses, tá? Então eu faço aqui a primeira. De onde que eu puxo? Daqui, ó, da metade que eu já tinha antes, né? Puxo para cá. Não precisa até o final, só até onde temos ali. E aqui também, a mesma coisa. Eu vou puxar aqui. Tem mais dois pontos de apoio. Agora, o que vai acontecer? Tá? Eu vou fazer esse segmento aqui, tá? Posso puxar daqui até aqui, certo? Não vamos nos preocupar com esse cara aqui, tá? Eu vou precisar... Ele vai passar por aqui realmente, tá? Eu tenho mais um ponto de apoio, na verdade, né? Então eu vou puxar aqui. Preciso fazer mesmo, professor? Vamos fazer, tá? Vou botar a tangência aqui. Depois eu vou pegar essa coincidência que vai acontecer e vou precisar fazer mais uma paralela antes de terminar. Eu preciso de mais um ponto de apoio. Da onde até onde? Daqui até lá na frente. Até a metade. E vou fazer a coincidência também com a metade que vem lá para trás. Preciso fechar nossa caixinha lá atrás. Eu tenho mais um pontinho para chegar lá. Ok? Então eu vou fazer. Fiz a nossa curvatura aqui ao lado. Tá? Agora, nós já temos tudo da nossa geometria feita. Agora eu vou fazer o reforço daquilo que é visível. Ok, pessoal? Então, reforçando o contorno que é visível. O que é visível, né? Então, toda essa circunferência até aqui. Ok? A gente fez em elipse. A gente só reforça aqui. Essa face, essa etapa do contorno que nós fizemos, tá? Que é o plano que fica visível depois do corte, as nossas tangentes, que dá o corpo do cilindro, e aqui o contorno visível da circunferência antes da tangência com as nossas laterais do cilindro. Agora, a gente compara a nossa perspectiva com as vistas. O que eu vejo de frente? Tá? Numa vista frontal, ou melhor, numa vista frontal nessa direção, VF. O que eu vejo? Eu vejo o contorno
minha circunferência, tá? Aqui eu não tenho a representação em linha oculta, né, da furação que vai até o final, mas ela existe, tá? E eu tenho esse recorte sendo visto em linha oculta, porque eu tenho esse volume atrapalhando essa aresta, né, a visualização. Então é isso que nós vemos na vista frontal. Tem o contorno, o nosso recorte está lá atrás, tá? E a furação. Ok, então vista frontal, ok. Vista lateral, o que nós vemos? Uma vista lateral esquerda me dá essa informação. A frontal está aqui, então a lateral esquerda está aqui. Se fosse o contrário, seria a direita, né? Eu vejo o que? Eu vejo o retângulo do nosso cilindro e vejo esse plano aqui. A curvatura eu não vejo, porque ela está escondida ao longo desse plano perpendicular à direção de visualização, assim como todo o contorno circular do nosso cilindro. Então é isso que nós vemos na nossa vista lateral esquerda. Tá? Eu vejo o retângulo e do cilindro, né, completo, o retângulo feito quando eu tirei a lasquinha, a fatia do nosso elemento. Além das arestas ocultas, que são da furação que passa por dentro da peça. Tá? A vista superior, o que eu vejo? Se eu olho VS, o que eu vejo? O contorno externo do nosso cilindro vai ser um retângulo, uma furação com linha oculta, e eu vejo, tá, essa escadinha formada pela remoção desse volume aqui, a altura máxima aqui 5 mm. Então é isso que nós vemos. Eu vejo o corpo do nosso cilindro deitado, né, ou seja, 60 mm. Eu vejo a furação e vejo, tá, esse recorte com valor máximo 5, né, sendo removido aqui da nossa peça, a nossa lasquinha. Então a nossa vista superior também está ok, certo, pessoal? Então era essa a representação pedida. Espero que tenha esclarecido para a gente estar fazendo aí os nossos desenhos, ok? Até a próxima aula.